Olá, a gente está começando mais um insight. Hoje eu resolvi falar sobre o alcoolismo. Por que a gente chega nele, quais as características, está atrelado ao quê, como tentar sair, como ajudar uma pessoa que está numa crise dessas, né, de abstinência. Então resolvi focar, já como eu estava pegando um quadro mais pesado, nas últimas semanas em cima de adições, né, que não deixa de ser, eu resolvi seguir adiante. Vamos lá? Bom, o alcoolismo, como eu já estava falando agora há pouco tempo, ele é uma adição, né? É considerado uma droga tão nociva quanto a injetável. Falei também no programa anterior, digamos assim, erroneamente, a ideação das pessoas, né, em geral os adultos, em acharem que o álcool faz menos, digamos assim, estrago que as drogas, né, causa uma menor dependência, né, mas não é por aí, né. Razão pela qual muitos adultos acabam se atrelando mais a essa situação de álcool do que mais precisamente as drogas, né? Porque há um entendimento ingênuo, né, sábio, é uma correlação sábia, né? Teoricamente, seria para a gente poder sair mais rapidamente de um álcool do que as drogas. Sim, de fato, essa é a lógica, não é? Mas não é assim. Não é assim, a gente vai ver já por quê. Tá? Bom, a questão do álcool é uma adição, como eu estava falando. Se nós formos... por que essa pessoa entra nisso? Lembra naquele vídeo que eu falei lá atrás, no vídeo mais antiguinho um pouco que eu fiz sobre as fases do desenvolvimento infantil. O álcool, assim, tal qual drogas, tal qual qualquer tipo de adição a que eu me refiro, não só as drogas injetáveis, como as ingeridas, né, que não deixa de ser o álcool, né, que não deixa de ser, não é uma adição, assim como as drogas que você faz uso através de comprimidos ou como êxtase, anabolizantes, injetáveis ou não, e também as drogas que você faz uso até pela inalação, né? Que é o cheiro, o fumo, enfim, não é? A gente tem uma vasta cadeia de situações às quais a gente pode se tornar um dependente, um usuário, né? A tudo que a gente se torna dependente e usuário, nós estamos nos remetendo à oralidade, né? E aí, as características da oralidade, né? As características, para Freud, as características da oralidade, o que é característico daquela fase é o que nós estamos vendo diante de uma pessoa com uma situação de adição, né? É uma impaciência constante, é uma intolerância a se frustrar, né? É uma fuga imediata da realidade, é uma necessidade de um escape imediato, né? Quando a gente fala em drogas, a gente fala de um alívio imediato. Não existe um universo de drogas que não seja para alívio imediato. Drogas e alívio imediato, elas estão na mesma linha, juntamente com pouca tolerância a se frustrar. O que a gente chama, né? O que quer dizer essa expressão, poxa, pouca tolerância a se frustrar? É justamente a situação do enfrentamento do que, por exemplo, um alcoolista enfrenta, né? Seja em pressões diárias, seja nas coisas não acontecerem como ele quer, ou alguma situação grave de doença, até mesmo quadros de impotência. Quadros de impotência estão diretamente relacionados a adições, né? O alcoolismo não é diferente. Mas não é relacionado à impotência que eu estou falando hoje. Estou falando diretamente sobre o álcool, né? Essa pessoa faz ingesta de álcool. Há duas formas de você entrar na situação do álcool. A socialmente, né, que a gente costuma dizer que socialmente, não é. A socialmente é aquela pessoa que vai adquirindo o hábito do álcool, né, por situações sociais. Eu hoje tenho um evento, vou lá, tomo isso. Amanhã tem um evento, outro evento, vou lá, tomo aquilo. Então, as situações sociais vão desencadeando sem a pessoa perceber
uma certa dependência, né? Ela vai sentindo aquela vontade de, né? Bom, eu relaxei mais, eu consegui ficar mais tranquilo, eu pude ficar um pouco aleatório, aquele problema que está me trazendo tanto desconforto, né? Esse é um fator, né? Então a gente estaria direcionando. Quando eu falo isso, eu estou falando em fatores em aspectos ambientais, né? Que o ambiente propiciaria a pessoa, e a pessoa estaria vulnerável naquele momento, naquele ambiente. Houve uma junção de duas situações favoráveis a um quadro de adição, né? Com isso eu estou dizendo que toda pessoa que faz uso de álcool, mesmo que social, ela vai criar uma dependência? Não, claro que não. Porque daí também tem muito a ver aos aspectos da pessoa, né? Tem pessoas que têm uma resiliência muito forte a saber o limite delas, né? Seja para um cigarro, para um álcool, enfim. Né? Drogas não, drogas a gente já está falando de outra coisa, mas eu digo para um álcool assim social, né? Tem pessoas que sabem se o limite ou não, meia taça e mas a outra situação, qual seria? Por meio de realmente de uma adição mais complexa, né? Que daí estaríamos ligados, além do ambiente, aspectos hereditários, que é assim 99,999% a razão do alcoolismo. Se a gente tem um alcoólatra na família, assim, é certeiro que provavelmente vai desencadear esse quadro em outra pessoa também, né? Um filho, um descendente, né? Com certeza vai desencadear. Tal qual a situação que eu falei há pouco também no outro quadro, que não deixa de ser também uma adição, né? Que a gente estava falando de obesidade, né? Claro, eu estava me referindo à obesidade mórbida, estamos na mesma situação, hereditária, né? O alcoolismo tem grande percentual hereditário. Tá, mas e aí? Como é que a gente... vamos supor, por que a gente entra, né? Como eu já disse, né? Ou por alguma situação social que tu não vai percebendo, mas aquilo vai te deixando... tu recorre ao álcool como um alívio. Naquele momento tá me dando alívio. Daqui a pouco eu vou lá e tomo de novo. Daqui a pouco eu lembrei, o cérebro sabiamente faz uma conexão. Olha, eu tive um momento de paz e prazer com o álcool. Pude dormir melhor, relaxar melhor. E ali começa. E ali vai. E quando tu vê, tu não sai, porque é uma roda viva. Aí nós estamos na situação de quem realmente é dependente, né? Que seria então a característica hereditária. Essa pessoa toma doses importantes de álcool, né? E o álcool o álcool não deixa de ser uma química. Estamos também lidando com químicas. Vejam bem, tudo que a gente coloca no organismo, dependendo do tempo, da intensidade, da continuidade, você tem, e também no tipo da droga, você tem uma, digamos assim, uma dependência mais rápida ou menos rápida. Essa dependência vem com mais força ou vem com menos força. No caso do álcool, vamos supor, geralmente a dependência acontece muito rápido. E a pessoa não se dá conta, porque é um copo de uísque hoje, um copo de uísque amanhã, um copo de vinho, não sei qual a bebida, né? Mas assim, a pessoa não se dá conta, e aquilo vai auxiliando naquele momento, né? Porque também está relacionado ao momento do estresse, né? Uma pessoa com estresse muito forte, ela vai fazer uma ingesta maior, para aquele alívio, então enquanto durar esse problema, ela vai estar ingerindo, né? E aí que está o problema, porque daí vai chegar um limite que o corpo vai entender, opa, tem uma química nova. Então, além da adrenalina, serotonina, dopamina, não sei né, qual o outro neurotransmissor, o corpo vai entender, opa, tem mais um. E aí, para te tirar isso? Lembram bem, eu falei agora num dos últimos programas sobre drogas em adultos. O universo é esse, né? Nós estamos lidando com uma química, e para eu fazer o equilíbrio da química, é difícil, porque a gente vai tentar tirar uma droga ilícita para trazer uma droga lícita, só que a droga lícita não faz o mesmo efeito de uma ilícita. Então são as famosas crises de abstinência, que são terríveis. É um sofrimento que impõe-se ao paciente e aos cuidadores, porque tu vê aquela pessoa sofrendo e ela vai ter que passar por aquilo sozinha,
por mais que tu esteja do lado com a mão nela, porque a química, tu arrancar uma química dessa de um corpo, é horrível. Eu tive desprazer de ver inúmeras situações dessas. Então, tu sofre junto, né? A pessoa te olha e diz, eu preciso da tua ajuda, chorando, em desespero, porque aquela química está sendo retirada e ela tem que aguentar, e você também, né? Então, assim, é um sofrimento imposto, né? Mas, e agora, não é? Por que essa pessoa entrou no álcool? Aí eu acho importante também eu trazer isso, como eu digo, à luz, né? Eu sempre costumo dizer isso, porque eu gosto de trazer o que está por trás disso. Quando nós temos situações de álcool, reiteradas vezes, nós temos ali um chamamento de atenção. Não deixa de ser um pedido de ajuda. Cansativo, mas é um pedido de ajuda. E esse pedido de ajuda está atrelado a quê? Vitimização. Nós temos uma vítima. Essa pessoa se faz de vítima. Esse é o fundo do álcool. O álcool é uma vitimização. É diferente da droga. A droga é também para chamar atenção, claro, né? Mas aí a droga a gente não teria uma situação tão ostensiva de vitimização, né? Porque a droga já faz uma dependência na hora. O álcool, você pode se tornar dependente, se tornar inconveniente, né? Para os demais, para o ambiente social dele, que ele convive, fazendo escândalos, enfim, sabe, saindo do ar e criando situações inóspitas à família, né? A tal ponto que os casamentos são ruídos por um alcoolismo. Não existe, é muito difícil um homem e uma mulher conseguir manter-se dentro de um casamento, numa relação com o homem ou com a mulher, com o cônjuge, né? Fazendo uso do álcool. Porque as situações são inusitadas e inúmeras. Agora, também, a vitimização ponto. É isso. Temos ali uma vítima, mas ela faz isso de propósito, porque ela sabe que, claro, quando eu falo de propósito, não deixa de existir uma certa, digamos assim, conteúdos primitivos ali, mas de certa forma é um consciente. Claro que a química está chamando, quanto mais álcool tu ingere, mais o corpo pede, porque ele está pedindo. O que acontece? O que ele está entendendo? Tá me faltando um neurotransmissor, é assim que o corpo está entendendo. Porque dependendo, como eu disse, da intensidade da ingesta, da continuidade e do tipo da droga, ou no caso do álcool, não é? O organismo entende em poucos dias, em poucas semanas, tá fazendo parte dessa química, agora tá me faltando. O que antes servia de alívio, agora virou, serve de uma situação a pessoa fica escravizada com relação a isso. Ela vai ter que ingerir porque o corpo tá pedindo. Antes era ela que pedia, agora o corpo pede. Então ela entrou nisso para chamar atenção. E aí faz escândalos com o nome a palavra álcool. Ela te dá motivos na cabeça de uma pessoa dessas para desculpas de todo tipo. Então nós temos que trazer essa pessoa à realidade e dizer, para aí, o álcool não tem nada a ver com aquelas atitudes que você tomou. Aquelas atitudes você tomou com álcool, sem álcool, você tomou, a tua pessoa tomou aquela atitude. Né? E às vezes a pessoa, para tomar aquela atitude que ela sabe que é errada, ela faz uso de álcool, e aí a gente fala da vitimização. Ela faz o uso de álcool para ter, digamos assim, um álibi para poder agir. Ela agiu com álibi. Ela está protegida atrás do álcool. O álcool seria, digamos assim, o parceiro dela naquele momento. Meu álibi está lá, aquela garrafa. E não é assim. Aí que a gente chega na vitimização. Porque a gente tem um álibi. Então isso a gente tem que estar muito atento. Porque existem diferentes... Esse álibi, ele pode ser mais usado ou menos usado. E a família não pode... O que a gente trabalha junto com... Aí vamos para a situação de como a gente conserta. A pessoa entrou,
né? A pessoa entrou. Ou a mãe fazia muito uso na frente do filho, ou o pai, porque a gente sabe que existe aquela situação, né? Que o filho se identifica com a mãe e a filha com o pai, enfim. Então, essa mãe ou esse pai beberam muito durante a vida inteira na frente dos filhos. Os filhos, um deles acabou fazendo uso do álcool, ou entrou nisso, por hereditariedade. Ou estava num momento que não estava legal, e entrou numa festa e começou a beber e gostou, não é? Aí a gente teria então os aspectos ambientais. O fato é, a pessoa entrou nisso. Como sair? Como sair? Aí a gente vai ter que ver qual é o tipo do álcool que ele está se utilizando, porque daí a gente tem uma vasta gama de álcools de álcool e de dosagens e do que essa pessoa se utiliza. Né? Então a gente tem álcool que é mais leve, álcool que é mais pesado, não sei. Né? Qual é o álcool que essa pessoa vai se utilizar. Dependendo do álcool que essa pessoa utiliza, ela vai poder ter mais controle e menos controle. Né? E aí a gente tem que ver então a intensidade desse álcool, porque para entender em que momentos essa pessoa chama atenção, a situação da família também, que é importante, porque essa pessoa vai chegar na casa dela, vai chegar às vezes quebrando porta, janela, bate na mulher, que está ali diretamente ligada à agressão feita na mulher. Está diretamente ligada à agressão na mulher. Um dos fatores é parceiro alcoolizado. E da mulher nos filhos. Um dos fatores é a mulher alcoolizada. Né? Geralmente essas mulheres que ficam sozinhas, né? Que fazem uso ostensivo do álcool, e intensivo. Mas não deixa de ser um pedido, chamar atenção. É isso que está acontecendo, não é? Querem que olhem para elas. Né? Ou uma empregada, ou uma secretária do lar, não sei. Né? É um pedido de ajuda. Olha, assume o timão porque eu não estou aguentando. Como se isso não pudesse ser dito. Então é esse o trabalho. E aí a gente vai então para como é que a gente conserta. Claro, eu estou falando pincelada. Se eu fosse falar em alcoolismo aqui, eu ia ficar 2 horas, no mínimo. Né? Porque a gente tem que ver a intensidade dessa pessoa. Porque nem todos os graus de teor alcoólico são equivalentes. Eu não posso tratar o fulaninho alcoólatra igual ao ciclaninho alcoólatra. Porque de repente o ciclaninho tem uma estrutura maior. Ele não se vitimiza tanto. É vítima? É. Ponto. É isso. O que esconde o álcool e adições é vitimização. Não é? O álcool é, digamos assim, o campeão. É porque eu bebi, desculpa, eu bebi, eu fiz uso. Não. Então a gente tem que trazer essa pessoa à luz. E isso é o que a gente trabalha com a família. Né? A família dessa pessoa, porque geralmente há assim um esgotamento afetivo, um esgotamento social. As vergonhas são tantas, são inúmeras. Eu soube de relatos horrorosos que as pessoas passaram em função de companheiros, pais, enfim, com uso de álcool. É horrível. Né? As exposições, escândalos, enfim. O uso do álcool serve, na verdade, para trazer essas pessoas, né, os componentes de família, enfim, os próximos, né, a uma situação vexatória. A uma situação vexatória, tipo assim, aconteceu comigo, para eu não ficar sozinha envergonhada, eu vou e puxo os outros junto para vir para baixo. E é nesse momento quando a família começa a se dar conta que não aguenta mais. No primeiro momento a família se culpa, né? Aí a gente tem os aspectos de família também que engloba a família. No primeiro momento a família se culpa, o cônjuge se culpa, a cônjuge se culpa, mas logo em seguida a gente tem uma situação assim, a família se dá conta, não tá dando mais. E a gente não tem culpa disso, porque a gente fala, não é? E essa pessoa, claro, também tá precisando da química, que aí a gente tem que entender o quanto tem de chantagem, que é a vitimização, e o quanto tem de álcool nesse corpo, não é? Então, geralmente entra junto um psiquiatra, porque eu preciso também da medição precisa do que há de álcool realmente. Qual é a ingesta? É uísque? É o quê? É cerveja? Qual é a... E aí me dizem, o uísque é pior que cerveja. Não sei, uma pessoa que toma 3, 4 copos de uísque, eu já vi pessoas tomarem 30 chopes na minha frente, não é? Então, assim,
sem controle algum. Então, nesse caso, nós teríamos uma situação, digamos assim, entre aspas, mais tranquila daquele que tomou 4 copos de uísque, por mais alcoolizado que ele ficasse, não é? Por quê? Porque a ingesta de álcool é infinitamente menor. Mas, então é isso que a gente tem que ver. Qual o controle dessa pessoa com aquela ingesta, o que ela consegue fazer, e fazer pequenas adequações. É a minha área? Não, não é. E aí por quê? Aí a gente vai cair lá atrás de novo. Porque essas pessoas têm uma química no corpo reagindo. E a minha área eu vou ter que acessar um inconsciente que pode demorar 1 ano no mínimo. Então como é que eu vou fazer uma pessoa sofrendo com álcool na minha frente e eu querer acessar aspectos inconscientes dessa pessoa? A pessoa não está inteira ali, não está íntegra, tem uma situação química forçando anteriormente ao que eu posso oferecer. Então, vamos de novo para o comportamental. Eu atendo, faço uma avaliação rápida se eu já vejo esse quadro e já encaminho imediato para uma terapia comportamental. É o certo, para a pessoa não sofrer. Quando essa pessoa vem, eu também tenho que entender a minha capacidade máxima, não é? Como a minha linha é um pouco mais profunda, essa pessoa naquele momento ela precisa boia de braço. Então não adianta eu querer puxar ela para um mergulho profundo, porque ela não vai. Ela está se debatendo no raso. Seria uma sacanagem da minha parte. Eu sei que tem colegas, infelizmente, que tentam tratá-los assim, mas não vale a pena, porque essa pessoa está perdendo um tempo precioso sofrendo. Porque ali tu já não está mais acessando aspectos só inconscientes, tu está precisando da consciência da pessoa que ela não está tendo. E essa consciência passa pela química, aquilo que nós já falamos. O corpo está necessitando. Então, uma pessoa se debatendo na minha frente, com uma crise importante de abstinência, e eu ainda querer que essa pessoa, olha, vai para casa, vai pensar naquilo, que isso, a pessoa não está aguentando. Não é? Ela que sabe vai passar um dia, quanto mais uma semana, 10 dias, até se reencontrar comigo de novo. Então, eu tenho que também ser consciente, né, e saber que aquela pessoa tem que ser encaminhada para uma terapia comportamental, porque não foge, não deixa de ser adição, né? Então é step by step, eu acho que é esse até o nome do programa que eles se utilizam, né? Passo a passo. Né? Por quê? Porque o álcool exige isso, a droga exige isso, uma coisa constante, em poucas, assim que a gente diz shots, né? Em poucas sessões curtas, né? E que deem um alívio imediato para essa pessoa. Bom, mas o fato é, nós teríamos sim, inclusive, que tratar essa família também, porque essa pessoa, quando entra um adito, altera a dinâmica, altera toda essa dinâmica. A família altera junto, altera tudo. A adição altera tudo na família, seja droga, seja álcool. A família virou de cabeça para baixo, a gente tem fragmentos de uma família. É caco por tudo quanto é lado. É um porque não consegue levantar, o outro porque não tem tempo, o outro porque vem se vitimizando, o outro que faz uso, não é? É o outro porque foi agredido. Nós temos várias situações desencadeadas por um uso de álcool. O álcool não é para aquele, o álcool é para todos ao redor. E soma-se aí, inclui-se aí, de igual teor, amigos, sociedades, parcerias. É um peso ser carregado, tu arrasta a corrente junto. Né? Então é importante os familiares, amigos, filhos, enfim, seja lá quem for, né, cônjuge, se dá conta que precisa, imediato, encaminhar essa pessoa para um Alcoólicos Anônimos, né, ou para uma terapia comportamental. Né. E às vezes até com quadros compulsórios, porque dependendo da intensidade, essa pessoa já não tem mais coordenação sobre a química dela, ela já está delirando, ela já está em delírios, porque o álcool, a adição já faz isso. Ela precisa estar ligada 24 horas por dia numa garrafa, numa dose. Né? Então a gente teria aspectos importantes de uma tentativa frustrada de desvincular-se do álcool.
E aí, assim, ó, inclusive a gente esperando o aspecto consciente já não se pega mais, porque dependendo da intensidade, só tem um caminho, que é uma ajuda imediata medicamentosa, assim, ó, forte, com um acompanhamento, e às vezes até compulsório. Porque essa pessoa, assim, ó, às vezes está num canto, e aí o que leva? Né? Aí nós temos aspectos depressivos importantes, né? Depressivos importantes, né? Que a gente diz que estão ativadas linhas de morte, né? Porque também, vou trazer à luz outra situação, eu gosto de desmistificar um pouco a psicologia, né? Nós temos pulsões em alguns momentos de vida, em alguns momentos de morte. Elas andam paralelas. Algumas são ativadas em alguns momentos e outras em outros momentos. São esses famosos pessoas que bebem na rua que a gente vê caminhando no meio de carro com garrafa, sabe? A pulsão de morte está infinitamente atrelada naquele momento. Então nós temos aquela via importante, essa pessoa está se dedicando a isso. E quanto maior a adição, né? E aí a gente também tem que pegar rapidamente em que momento que essa pessoa está. É um estresse, óbvio, seja lá qual for o quadro. Né? É alguma coisa, como eu falei anteriormente, alguma coisa atrelada à intolerância a se frustrar. Ou porque perdeu o trabalho, ou porque perdeu o emprego, achou que a vida está morrendo, acabou a vida, porque não sei o que. Isso é importante. Ou alguma doença, algum diagnóstico, algum afastamento amoroso, É isso. Agora é aquilo que a gente diz, aquilo que eu tô falando, tem que se avaliar muito bem, porque muitos homens bebem, sim, porque querem bater nas mulheres, ou querem bater num amigo, ou querem matar, olha, tava com uso de álcool. Não, para isso, só um pouquinho. Porque até ingeriu álcool, claro que a pessoa tá com aquela ideação, tá com aquela situação ativada, né? Uma situação importante, se ela não encontrar imediato, tipo assim, como é que eu vou dizer, uma parada, tipo assim, um break, ela vai para cima. Mas ela vai fazer o intento dela, né? Porque ela tá fora de controle, naquele momento ela tá. Né? Então, assim, um acompanhamento psicológico é importante, né? Mas, assim, o que é importante a gente saber é qual o tipo de ingesta, a quantidade de ingesta, a intensidade da ingesta, a regularidade dessa ingesta e qual a ingesta, qual é a bebida, não é? Aí a gente vai poder fazer uma relação, qual a dependência maior, estado em menor. Eu consigo fazer isso tranquilamente com essa pessoa dia a dia, né? Eu não consigo, essa pessoa tem que ir para uma internação compulsória, essa pessoa aguenta ficar mais um pouco comigo, essa pessoa aguenta ficar mais um pouco, a gente trabalhando em consultório, né? É isso, também tem que ver como é que eu posso dizer, a disponibilidade interna, que é até um termo meu, ela tem que ver essa disponibilidade interna dessa pessoa querer ir para um tratamento, porque é pesado, é barra pesada, tu tirar uma coisa, né, que tu já consome é complicado. No entanto, a gente vê, inclusive, algumas situações que elas estavam, e aí que é importante uma avaliação como psicólogo, porque às vezes essas situações elas estão camufladas de desajustes alcoólicos, de teor de álcool, de tal forma que, vamos supor, essa mãe teve um filho, ela parou de fazer o uso, ela queria muito aquela criança, ou não sei, a mulher achou um parceiro, ou o parceiro achou uma mulher, não sei, talvez se adequasse àquela situação. Então, assim, aí a relevância virou outra situação. Talvez aquilo virou um estímulo. Né? Ao invés de sempre ter alguma situação para denegri-lo, tem alguma coisa para agregá-lo. Né? Então, tudo isso são detalhes importantes que um bom psicólogo vai fazer uso. Porque às vezes é aquela situação momentânea, essa pessoa consegue se coordenar. Por isso que a gente tem que saber a intensidade, a quantidade, a vitimização. Eu chamo a atenção sempre dos meus colegas, assim, ó, vitimização. Conforme a dramatização, a gente tem uma situação inversa. Eu andei observando
porque eu tratei muita gente, né? Aí eram internações, especificamente internações, e outras que vieram procurar ajuda, né? Vários casos, inúmeros, campeão, né? A situação de vitimização que eu pude observar, a dramatização, na verdade, né? Ela é... o que eu pude observar é que quanto mais dramático, quanto mais drama essa pessoa faz, tipo, mais encenação que ela faz, a gente teria uma ingesta mais controlada, digamos assim, né? Que ela poderia controlar, que aquilo ali ela está então se utilizando daquela camuflagem que eu falei anteriormente, né? Para fazer como álibi para alguma situação importante, que ela quer, que ela tem essa ideação e que já está, digamos assim, apesar de primitivamente se utilizar disso, com aspectos conscientes, sim, né? Vou usar o álcool porque eu quero... Claro, não é... Quando a gente fala em qualquer adição, a gente já está... A gente não tem um aspecto consciente tão puro, não é? Como é uma pessoa, digamos assim, dentro de uma situação de neuroses, como uma depressão, uma ansiedade. Não. A gente entrou num aspecto mais, como eu falei anteriormente, primitivo, né? Então essa pessoa vai fazer... Mas ela vai se utilizar de drama. Então, quanto mais drama ela se utilizar, mais chamamento de atenção ela faz, né? Então, a gente pode entender que ela tem alguns resquícios importantes de consciência, né? De tal forma que ela saiba que vai fazer algum dano, algum prejuízo, mas se utilize do álibi do álcool. Então, nós temos, assim, situações importantes de pessoas que fazem esse jogo com amigos, fazem esse jogo com esposa, com parentes, né? Ah, desculpa, eu estava alcoolizada. Não é bem assim, né? Então, na verdade, qualquer adição não deixa de ser uma fuga, né? Quando a gente fala em adições, a gente fala de fuga, né? Fuga de realidade, fuga... porque naquele momento aquilo está pesado, qualquer coisa se torna uma irritação. Então, como eu falei, aqueles pais que batem crianças, né? Eu vi uma reportagem, uma criança estava desenhando e colocando desenhos na geladeira, apanhou horrores, né? Uma criança de 6, 7 anos, uma menina, apanhava do pai, né? Então, assim, e essa dinâmica tem que ser alterada, porque geralmente quem faz uso disso ou os pais que recorrem ao incesto para adolescentes, eu fiz uso de álcool. Não. Aí, então, existem testes específicos para a gente poder ver. Isso são testes simples, testes que qualquer psicólogo tem, eu mesmo tenho. Eu não faço testagens, eu vou fazer um outro programa sobre testagens que eu acho importante. Mas existem testagens específicas para te perceber o teor alcoólico e o tipo do álcool. E, inclusive, tu consegue inferir também o tempo que essa pessoa faz uso, né? E o comprometimento cerebral dos neurônios, né? A respeito, né, de como está. Um teste simples, você tem uma gama de informações. E o psicólogo pode... aliás, o psicólogo é o único que pode fazer uso de testagens. Isso nós somos eleitos, né? Isso é uma diretriz já do Conselho Federal de Psicologia, né? E que passou, obviamente, para os conselhos estaduais, né? Para os conselhos de regiões, e isso é de uso exclusivo de psicólogos, né? Muito utilizado, em situações de guarda de crianças, né? Onde envolve crianças, né? Que a gente faz testagens importantes para poder saber qual é o pai, ou a mãe, ou o tio, enfim, que vai ser eleito, para poder ficar com a guarda desses filhos, né? Então, são testagens pesadas, né? Porque ali tá um comprometimento importante a respeito de como é que é teu, como diria o Freud, né? Como é que é a tua caixa topográfica, né? Que são os aspectos conscientes, inconscientes e pré-conscientes, né? A gente tá... então, assim, a situação de álcool, a gente tem que perceber,
Há uma vítima ali. Sim, há. Ela pode estar mais consciente ou menos consciente. A grosso modo é isso que eu estou falando, tá? Se ela estiver mais consciente, ela vai fazer uso de mais dramatização, tá? De tal forma que o constrangimento ao outro seja imperativo, de tal forma que o outro não saiba mais para onde fugir, porque ele não tem mais, ele está passando tanta vergonha quanto a pessoa que está fazendo isso, não é? Porque ela achou digamos assim, porque por aspectos nocivos, houve uma união ali de aspectos nocivos, né? Ou essa pessoa acabou, geralmente, claro, muito cuidado esse exemplo que eu vou dar, mas é mais a título lúdico, não é? Geralmente, um homem, por exemplo, que sabe que aquela mulher é mais tímida, então ele a expõe de uma forma, de tal forma que a queira ridicularizar socialmente, né? Com mentiras, invenções, geralmente são conteúdos de traição. E aí também é importante essa questão da projeção que o alcoólatra faz, que geralmente muito clara e atrelada ao alcoolismo, a projeção do que ele faria, com os delírios do que o outro, que ele projeta, faria. Então, tipo assim, tu me traiu, mas na verdade é ele que tem essa linha bem ativada. E aí são aquelas mulheres que apanham, não podendo nem olhar para o lado, usam burcas. Né? Fora os aspectos culturais, eu estou dizendo burcas morais, não podem nem olhar para o lado. São escravas, são escravizadas no relacionamento. Então, antes de você entrar no relacionamento, você tem que ver que aspecto que ficou, não é? E se vai ficar aquele aspecto nocivo, você tem que frear, mesmo que tenha que sair rapidinho, mesmo que nem tenha entrado, porque você, aquela coisa, eu faço milagre, não faz. Quando a situação envolve química e esse tipo de chantagem emocional, você tem que estar muito preparado. E aí vem aqueles pedidos assim de amor, dia seguinte, que aliás é o motivo. Eu fui psicóloga há muitos anos na Polícia Civil. É o motivo do conteúdo que vem a nós. Os pedidos de perdão reiterados. A mulher cai na mesma hora, no mesmo dia, ela está toda quebrada de novo. Então, tem que estar muito ligado a esse jogo emocional. É um jogo emocional muito pesado, pesadíssimo. E que não tem razão de ser. Mas é que, na verdade, essa pessoa vem a preencher um vazio que esse cônjuge, ele ou ela, não conseguem se preencher. Então infernizam a vida do outro, de tal forma que essa pessoa não tem mais como respirar, ela nem sai mais de casa, mas não aguenta mais, está escravizada. Eu tenho vários casos, não especificamente dessa situação agora a última que eu falei, né, porque também, claro, o álcool está ligado à menos-valia, as situações de timidez, né, para a pessoa ter um pouco mais de coragem, é um caminho também, uma via de entrar. Né. Olha, eu sou tímida para isso, para aquilo, faz uso de álcool. Ou para conquistar alguém, ou para, ter coragem, são várias situações. Eu gosto de trazer alguma coisa única, eu vou trazer uns 2, 3 exemplos rapidamente, tá? Um dos exemplos era um paciente, até 2 nesse caso, nessa linha. Um dos meus pacientes, ele estava fazendo uso de álcool, né? Era uma coisa que ele conseguia ter um pouco de controle. Ele largou imediato, então logo ele conseguiu uma companheira, na hora. Foi tipo assim, da água pro vinho. Foi perceptível. Tipo assim, que, de tal forma que essa pessoa ajudou. A gente é muito... eu tenho que cuidar isso, como é que eu falo, porque parece que a gente está atrelando a uma terceira pessoa ou uma segunda pessoa a situação de preenchimento interno, né? Que isso é único, né? Mas essa pessoa, ela pode vir a agregar, né? Tudo que vem a agregar é muito bem-vindo, não é?
Tudo que te faz preenchimento, que te dá equilíbrio é muito bem-vindo. Ao passo que o contrário também é verdadeiro. Tudo que te tenta te destruir, que, né, mesmo com ar de falsas intenções, ou com ar de até boas intenções, mas que essas boas intenções não estão vindo ao encontro do que tu queres, né? Como é que a gente faz essa avaliação? Para mim não tá legal, eu tô passando mal com isso. Ok, então declina. Por melhor boa intenção que aquela pessoa tem. Às vezes tem que pôr freios importantes. É esse freio que uma família tem que fazer, que é horrível, é horroroso, eu sei. Mas às vezes, assim, eu tive uma situação também familiar, de uma família, né, que eu tratava, que a situação foi tanta que, sim, a gente precisou fazer uso, assim, de situações importantes, como polícia e uma intervenção maior para não mais haver agressão dos filhos. É esse tipo de situação, né? Então, porque o álcool é aquilo, como eu estava falando, ele é um álibi, a garrafa é um álibi, né? Para essa pessoa poder fazer coisas, às vezes com aspectos poucos, mas conscientes. Mas que ela se vale dessa situação do álcool. Por isso que também, quando eu falo em medição, né, a gente tem que saber exatamente qual é a medição em mililitros, é aquilo que tu faz naquele bafômetro, né? Tu vai ter a medição certa para saber o tipo de consciência que tu vai acessar. Isso um psiquiatra faz. Ele sabe a equivalência da medicação para isso. Mas como eu estava dizendo, né, o exemplo que eu estava passando anteriormente, essa pessoa, ele estava depressivo. Ele encontrou essa pessoa, não é? Essa outra pessoa que virou amiga e depois posteriormente virou uma relação. Ele conseguiu largar o uso do álcool. Conseguiu, claro, foi uma situação fácil, de fácil manejo, porque ele tinha controle sobre a bebida, por mais que ele usasse, né? Uma outra situação importante, que acontece também, né? Muito por culpa. Claro, aqui eu vou citar um exemplo mais radical, né? Esse homem perdeu a esposa, né? E eles tinham um pacto muito importante, foi uma situação acidental. Ele tinha um pacto com essa esposa de não traição. Então, ele tinha uma outra pessoa que ele gostava, que ele estava atrelado a essa pessoa, né? Mas ele não conseguia se aproximar pelo pacto anterior. Então, ele transferiu para mim conteúdos de tal forma que eu tive que trabalhar com ele essa quebra desse pacto, né? Quando a gente trabalha com paciente, a gente adquire, eu vou também falar um outro episódio sobre a transferência. Essa pessoa transfere o conteúdo, né? Da situação que ele precisa resolver, com que pessoa ele precisa resolver. Você fica aquele fiel depositário, é um conteúdo transferencial, né? Como se você fosse representante daquela pessoa, aquela situação circunstancial que naquele momento está inadequada, ou seja, uma pessoa, ou seja um sentimento, né? Aquilo vem transferido para mim e eu tenho que estar tão estruturada de tal forma que eu possa fazer o uso da minha contra-transferência sem atacá-lo. Não é fácil, porque às vezes a gente também é foco, né? Somos humanos, acontece, né? Por isso que a gente também precisa terapia, porque é um tomar lá da cá, é uma coisa complicada. Só que não pode chegar nunca no paciente, você tem que estar estruturada de tal forma que para ele tem que chegar de forma entendível, elegível, educada e acolhedora, porque é esse o meu papel ali, eu estou fazendo o acolhimento, e também é o nosso serviço a gente saber que vai vir a projeção, essa transferência vem, ao contrário, o meu trabalho é com transferência, então se eu não tiver condições de segurar a barra de um paciente, não é o meu trabalho mais, né? Mas esse paciente, nós tivemos muita dificuldade. 6 meses, ele não conseguia falar comigo. Porque ele sentia que estava traindo, porque o horário dele comigo era uma traição para essa esposa. O que estava por trás, né? Isso.
O horário dele comigo naquele consultório significava uma traição a essa esposa. Então ele não trazia nem os conteúdos que ele tinha com ela, apesar dela já ter falecido. Ele não trazia os conteúdos que ele tinha com ela porque eram contratos tão fechados, eram tão velados, era um comprometimento, era uma cumplicidade tão grande, de tal forma que ele a protegia mesmo depois de falecida. Claro, aí vocês vão me dizer, mas é bonito, claro, mas ele precisava trocar com alguém, tinham pesos ali importantes, que quando ele trouxe, nossa, eu não sabia nem como segurar, porque era o conteúdo, quando ele conseguiu falar, foi após esses 6 meses, né? Até esses 6 meses ele ficou silencioso. Quando ele conseguiu falar, foi uma carga violenta e nós tivemos que eu tinha que compartimentar rapidamente para fazer devoluções adequadas e situações gravíssimas, uma pior que a outra. Mas então, assim, também há esse aspecto, né, de um embotamento afetivo devido a uma situação, e ele fazia uso de álcool, ele estava fazendo uso e ele chegou para mim por impotência, para eu avaliá-lo por impotência. E eu não conseguia fazer essa avaliação e esse médico pedia, doutor, eu preciso. Eu não conseguia fazer avaliação porque o paciente não verbalizava. Então, assim, o médico quis descartar a parte psicológica, que caberia a mim. E, óbvio, eu não posso acelerar o processo. Claro, se é uma situação de saúde gravíssima, que essa pessoa simplesmente não conseguia falar. Ele achava, né, o conteúdo que não estava manifesto era esse encontro comigo em horário de consultório significava uma traição a essa esposa. Conseguimos, claro, depois ele acabou conseguindo ter uma outra companheira, né? Eu trabalhei bem, ainda bem, porque às vezes é complicado, né? Eu consegui manejar de tal forma que ele conseguiu ter uma outra esposa e também conseguiu largar o álcool. Largou o álcool, era uma situação importante, ele estava num momento de depressão junto com uma ansiedade em querer falar, eram os dois juntos ao mesmo tempo e não poder, porque ele tinha um contrato anterior. São pessoas valorosas, né? Que cuidam muito das suas esposas, mesmo depois, acho lindo isso, claro. Mas fora o conteúdo lindo, ele precisava abrir, porque ele estava abrindo apenas para mim, mas mesmo assim era um contrato muito... A proteção dele em cima dela era muito grande, muito bonito de ver, muito bonito. Se não tivesse fazendo um sofrimento tremendo ali. Então, a gente pode trabalhar esses aspectos morais que não estariam sendo postos em prova no momento que ele, ao invés de dividir com ela, porque ela não estava mais, ele dividisse comigo. E de tal forma que eu não fosse a esposa, de tal forma que ele tivesse a confiança em mim, que esses conteúdos bateriam em mim e ficariam aqui, né? Então, gera esses pactos, né, de transferência contra transferência, e você acolher e você fazer as devoluções adequadas, né? Então, a partir desse momento, os conteúdos vieram assim, feito água, e aí você tem que saber compartimentar isso, mas é muito bonito, o caminhar é muito bonito, mas também tem outras situações, né? Aí eu vou trazer situações mais importantes, tipo, numa clínica que eu trabalhava muito tempo, os pacientes, nós não poderíamos nem fazer uso de perfumes, né? Porque eles estavam num delírio, alucinação a tal ponto, porque eles bebiam, inclusive, vidros de perfumes. A gente não poderia deixar nossas bolsas próximas, né? Porque a ingesta deles era do álcool, era uma situação tão dramática, aí sim, aí podendo recorrer a delírios, alucinações. Aí também a gente tinha algumas outras que daí também tem as patologias associadas, né? Esses quadros que eu tinha ali eram quadros tanto de bipolaridade, importantes, um manejo muito fácil, um trânsito muito fácil de manejo, né? Assim como quadros, aspectos de sociopatas, né? Os vulgos sociopatas, né? Psicopatas, os famosos antissociais, né? Então, temos situações importantes ali, né? Bem importantes,
que até eu pretendo também falar sobre essa situação de sociopatia e bipolaridade nos programas próximos, né? Assim como a transferência, enfim, os assuntos vão vindo. Mas essa situação desse uso de álcool, aí assim, a gente está numa situação estratosférica, né? E, quando envolve internação, quando nós chegamos num momento de internação, é aquilo que eu falei lá atrás, aí os aspectos já estão assim, muito, muito mais primitivos mesmo. A gente não tem tanto inconsciente e não tem tanta dramatização, a gente vê a pessoa se debatendo mesmo. Aí é aquela situação mesmo de drama. Aquela situação mesmo, como é que eu digo, visceral. Aí a doença pegou mesmo. Tipo assim, o álcool é importante, o quadro é importante, né? Aí é importante. Porque quem faz uso de álcool sofre. Quem faz o real uso de álcool sofre. São situações importantes, né? Não faz teatro, não vai perder tempo fazendo teatro, gritar numa janela, não, isso não. Sofre mesmo, né? De tal forma que nós nos vemos, é um desespero pela ingesta do produto, né? Da droga, dessa adição do álcool. De tal forma que qualquer coisa pode, não podia nem entrar limpeza com álcool, não podia, porque eles estavam numa crise de abstinência tão importante que até garrafa de álcool eles nos tiraram. Então, assim, nós tínhamos que ter muito cuidado para qualquer tipo de adição, tanto álcool como cigarros, mas no meu caso, naquele caso, era álcool. Então, eu era a única mulher que trabalhava ali. Então, as situações de limites eram importantes. E as situações de abstinência eram horrorosas. Então, mas a gente conseguia fazer bons manejos importantes. Mas claro, passando essa situação de abstinência, porque óbvio, se chegou numa aula dessas é porque a situação está estratosférica também. Eu digo no uso e na dependência. Né? Por isso que eu falo, quanto mais drama, a pessoa tem aspectos conscientes, com certeza. E você consegue pegar numa entrevista rapidamente. E um outro aspecto, aí eu falo de chantagem emocional, quando envolve álcool, está envolvendo uma dinâmica maior. Amigos também são levados a isso, né? Profissionais de trabalho também são levados a isso. Né? A chantagem emocional que corre frouxo, aí a gente tem que ver a patologia associada. Então uma boa avaliação se faz, assim, importante a anamnese, num adito, com manejos assim de ganhos secundários, né? Porque o álcool não deixa de ter um ganho secundário, né? Ele vai ter, o manejo dele é importante, se junta com uma psicopatia, então, poxa vida, aí a coisa pega pesado. Porque na psicopatia a gente tem aí a situação de não haver culpa. Eu pretendo abordar, tem situações importantes sobre psicopatia, eu pretendo abordar nos programas próximos. Psicopatia e seus derivados, que nós temos a psicopatia pura e nós temos os derivados, tipo um border, por exemplo. Não é uma psicopatia pura, mas tem aspectos importantes da psicopatia. A bipolaridade também pode fazer uso, assim, tipo, são aspectos que estão orbitando ao redor dessas patologias, né? Então faz uso de vez em quando. Mas enfim, a minha situação hoje foi clarear essa situação do álcool, e sim, está atrelado. Então, já vimos lá atrás, um breve resumo, ou é ambiental ou é hereditário, características genéticas, enfim, que já estão intrínsecas nessa pessoa, né? Infelizmente, né? Pelo uso dos ancestrais, seja pais, tios, alguém na família vai desenvolver. Temos, dependendo do tipo da droga, intensidade, duração, o uso, olha, só fim de semana, não. Geralmente essas pessoas que fazem uso do álcool no fim de semana têm um maior controle, eles sabem ter o controle, não tem aspectos tão importantes quanto aqueles que fazem uso, também assim, o diário, também depende do costume, do hábito, né, da tradição. Se você for para a Serra Gaúcha, nos frios, né, geralmente o pessoal toma aqueles meio copinho
de vinho tinto todas as manhãs, senhoras de 90 e poucos anos. Mas faz parte, aqueles italianos, né, que há anos fazem uso disso, tem as vinícolas e tudo mais, e no entanto não são alcoólatras. Há questões de saúde, de longevidade, de um bem-estar, já faz parte tudo. Eu já comentei isso no programa anterior. Tudo pode ser nocivo, depende do teu uso, a inadequação do uso. Então, também trouxe então esses aspectos de como tratar, certamente vai estar ligado sim ao manejo psicológico. Pode ser que essa pessoa consiga fazer uma parada abrupta, rapidamente, porque entrou alguma outra coisa motivadora nesse momento, seja um parceiro, seja um filho, seja não sei o que, um trabalho novo, um incentivo. É um incentivo, né? Então daí, quando tu vê, já parou de usar, porque aquilo ali era uma situação, era um escape, né? Pela solidão, pela tristeza, pela angústia, por não ter alguém que compartilhasse, por não ter o filho que queria, por não ter o emprego que quisesse, por não ter o trabalho que ela sonhava, não sei. Né? Tá numa situação financeira inadequada, não sei. Acabou lançando mão de uma situação que não a frustra mais. Isso pode acontecer. Isso pode acontecer. Mas é isso. E aí o tratamento é isso, não foge muito. A gente tem que fazer essa avaliação rápida para saber o quanto de primitivismo há na situação. Né? Porque se essa pessoa realmente é um dependente mesmo, você não pode nem deixar álcool próximo, porque é uma situação tão primitiva que não dá para deixar álcool. A dependência é importante. Chega num grau de dependência, assim, realmente é visceral a situação. De tal forma que elas ficam praticamente instintivas, né? É um instinto que tá monitorando a situação, já não é mais nem aspecto consciente. Quem faz uso de álcool mesmo, o alcoólatra mesmo, é situação visceral, com aspectos claros de inconsciência. Aspectos claros. É um instinto que está ali prevalecendo, um instinto químico. E o nível de abstinência é horroroso, é horroroso. Eu vi situações importantes. E eram pessoas assim com um monetário. E aí eu também pretendo falar num outro momento de aspectos de valor e preço, né? Que essas pessoas tinham para estar numa clínica dessas, porque era uma clínica particular, né? Eu era contratada da clínica para você estar numa clínica dessas. É caríssima, são os melhores profissionais que estão lá, eram pessoas realmente muito abonadas, né? Mas, no entanto, eles davam um mundo para ter um vidro de perfume. Então, assim, essa questão de preço e valor, eu pretendo falar no programa próximo também. Até onde vale a pena ter tanto monetário, né? Mas, enfim, não é isso nossa situação hoje, né? Essa situação, então, visceral do álcool, ela é visível para quem entende, profissional que entende mesmo, sabe que... E não há dramatização, é real, é a vida real que está acontecendo, né? Também a gente trazendo para a realidade a situação do álcool na adolescência, né? Que daí sim é uma situação de grupo, é para mostrar pertencimento, para mostrar quem é o melhor. Então, eu mesma vi no festival de música, né? Eu estava num apartamento próximo, eu vi os jovens, inclusive em coma alcoólico. Eu mesma chamei uma ambulância. A situação da ingesta, da brincadeira com o álcool, de tal forma que esse adolescente estava já caído, não é? Desmaiado, e os amigos
estavam colocando álcool ainda nele caído, deitado, abriram a boca dele e estavam jogando álcool da garrafa direto nele. Não é? Então, assim, são brincadeiras de criança, mas já começa ali por uma brincadeira, né? Já começa uma dependência importante, porque o problema é o seguinte, o corpo entende que está faltando química, e essa química tem que ser completa, né? Se bem que não é, o adolescente faz mais uso na brincadeira, o problema é se a brincadeira vira verdade, né? Aí complica, né? Mas aí sim pode se desenvolver uma dependência importante por um aspecto imaturo, né, da imaturidade, do pertencimento de grupo, porque adolescente trabalha com pertencimento de grupo, e aquelas famosas assim, vamos tomar as primeiras doses, assim, em algumas festinhas particulares, de pessoas mais abonadas, isso acontece seguido, né? E geralmente as meninas bebem também, né, atualmente, né, as meninas também estão se jogando nisso para poderem se sentir mais pertencentes, mais assim, mais cools, eu não sei qual é a expressão agora que está se usando, enfim, eu já tenho uma certa idade. E aí, assim, também para brincar e para se sentirem mais à vontade, né? Aí a gente volta para aquela situação de timidez. Então é importante estar atento aos nossos jovens também nessa situação, né? Mas geralmente, muito mais geralmente, quem faz uso são adultos mesmo, assim, nessa situação de dependência é importante. Quando a gente chega no álcool, é o adulto mesmo, que ele perdeu o controle, né? Ou por situações de estresse intensas, depressões, problemas variados, graves, não sei, cônjuge, namorado, trabalho, dinheiro, perda de negócio, muita pressão, enfim, isso tudo pode acontecer. A gente é humano, acontece. O que não pode acontecer, como derivado disso, é se utilizar disso para atingir outras pessoas, de tal forma que as expõe ao ridículo, né? No momento que talvez essa pessoa devesse ser o protetor, que é o caso, por exemplo, que a gente vê em pais, com filhos, batendo em filhos, né? Ou mães, né? Também pelo uso do álcool, pela ingesta, né? Porque já não é mais só um universo masculino, é de mulheres também, né? As mulheres estão aderindo pesadamente ao álcool. Isso. Então hoje eu quis clarear bem, um assunto importante, um pouco cansativo, né? Eu poderia ter feito mais rápido, mas eu acho que o importante é detalhes, trazer isso, elucidar isso de forma mais rápida, né? E de forma mais entendível, digamos assim, né? E obviamente me demorei um pouquinho mais, mas espero que vocês tenham gostado, né? Trouxe o que eu podia desmistificar um pouco mais, trazer à luz, né? Para os senhores entenderem a complexidade disso, né? Tudo passa por uma boa anamnese, em se tratando em qualquer situação, né? Mas o álcool, os pontos derivados são indefinidos, e é ali que a gente tem que fechar, porque cada milímetro de entendimento, cada milímetro de tradução do que a gente consegue inferir e pegar, vai nos dar uma diretriz totalmente, digamos assim, aleatória do que a gente estava tratando anteriormente com alguma outra pessoa, por mais parecidos os casos que sejam, né? Porque o fundo sempre altera. E a gente tem que estar atento, então, aos aspectos de chantagem emocional, aos aspectos de dramatização por trás de uma vitimização, ou aos aspectos realmente viscerais, né? Então a gente teria, assim, só por aqui eu já falei nos 3 aspectos importantes. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado. A gente volta a se ver semana que vem. Boa semana para você com mais um insight. Até lá. Tchau.